Olá, sejam bem-vindos a mais um momento de estudo bíblico que temos a oportunidade de desfrutar nesse momento. Eu sou o pastor Carlos Frank Iker, pastor da congregação Bom Pastor, aqui de Blumenau, Santa Catarina. E a congregação pertence à Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E nesse momento nós vamos estudar sobre a lei e o evangelho na Bíblia. E o tema do estudo hoje é Lei e Evangelho. Você consegue me explicar? Tente fazer o raciocínio rápido e tentar explicar o que é lei e evangelho. Esta função é muito difícil e por isso merece de um estudo bíblico apropriado. Será uma série de estudos bíblicos referente à lei do evangelho na Bíblia e também na nossa vida ao colocarmos em prática. E antes de adentrarmos nos textos bíblicos, vamos falar com Deus em oração? Querido Deus, amado Pai, abençoe-nos em mais este estudo bíblico, principalmente nesse tema tão importante, a lei e o evangelho, pela qual Tu nos ensinas constantemente. Pela lei Tu nos mostras que somos pecadores e pelo evangelho Tu nos mostras que temos o perdão. E como podemos aplicar isso em nossa vida? Apenas pela Tua sabedoria e pelo auxílio do Espírito Santo conseguiremos viver de forma efetiva a lei e o evangelho. Abençoe este estudo e a cada um que está neste momento nos ouvindo. Por Jesus Cristo, o nosso bom pastor. Amém. Muito bem, então vamos começar entendendo a lei e o evangelho, diferenciando uma da outra, para compreendermos ela na Escritura Sagrada. Martinho Lutero dizia o seguinte, ele escreveu e expressava isso abertamente, de que qualquer pessoa, seja estudiosa ou não, mas qualquer pessoa que fosse capaz de decifrar e praticar lei e evangelho corretamente, Lutero dizia que ele daria o título de doutor em teologia para essa pessoa. Então, para termos uma ideia, a dificuldade que é este tema na nossa vida, a dificuldade de colocar em prática, entender, teoricamente, é um pouco mais tranquilo, mas agora vivenciar isto no dia a dia, aí complica. Por isso Lutero diz, quem conseguiria vivenciar e explicar isso de forma correta, ele daria o título de doutor em teologia para a pessoa. Mas lembrando que ele não se intitulava doutor em lei e evangelho. Todo estudioso e tão conhecedor da Sagrada Escritura que ele era, mas ele não se intitulava doutor na lei e no evangelho, de tão difícil que para ele era essa questão de entender e praticar. Mas vamos trazer algumas informações bíblicas, tanto de Martim Lutero também, quanto de outros estudiosos, outros teólogos, juntar todas essas informações e fazer com que nós possamos compreender ou então chegar o mais perto possível da compreensão de lei e evangelho, tá bom? Então, primeiramente, eu vou colocar aqui 2 quadros, Primeiro, para nós tratarmos da lei, o que a lei significa, E a lei, ela sempre vem para exigir as coisas de nós, A lei exige, a lei declara que somos culpados, a lei ela também traz morte, a lei ela nos condena. Por que isto? Nós podemos entender que são as exigências que Deus coloca sobre nós, é aquilo que nós precisamos fazer, Ou seja, as exigências, os 10 mandamentos, é a lei de Deus, é o que o povo precisa fazer ou deixar de fazer, É aquilo que devemos fazer ou deixar de fazer, isto é a lei, tá? E por outro lado, nós temos aqui o próximo quadro do Evangelho, que é justamente o oposto, exatamente o oposto da lei, Então, o Evangelho, ele jamais exige alguma coisa de nós. Por quê? Toda atitude, ela vem de Deus. O Evangelho também nos declara perdoados em Cristo Jesus. O Evangelho nos dá a vida, nos tira da morte, da condenação. O Evangelho nos salva,
né? Então, esta é a diferença básica. Vejam só aqui, ó, nesses quadros, a diferença clara e básica de lei e evangelho. Então, lei é aquilo que eu e você precisamos fazer ou deixar de fazer. E o evangelho é tudo aquilo que Deus faz por nós. São coisas que eu e você não temos capacidade de fazer. Por isso, Deus precisa ouvir e agir em nossa vida. Então, de forma bem resumida e direta, a diferenciação de lei e evangelho. Mas vamos pegar agora alguns versículos bíblicos para nós compreendermos ainda melhor. E vamos ver agora nesse primeiro versículo bíblico como Deus lidou com Adão e Eva, lá no início, lá no Jardim do Éden. Ali Deus já se utilizou da lei e do evangelho para ensinar Adão e Eva. Olha só, Gênesis capítulo 2, versículo 9, está aparecendo aí na sua tela, que diz assim: o Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá a vida, e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Aqui, então, Deus foi bem claro com Adão e Eva no ensinamento, da maneira como Ele quis que eles aprendessem da Sagrada Escritura. A árvore que dá a vida, obviamente, está dentro do quadro do Evangelho, lembram antes, o Evangelho dá a vida. E ali no Jardim do Éden também tinha a árvore que dava a morte. Então, a desobediência de Adão e Eva gerou morte, gerou afastamento de Deus, gerou a condenação. E então, por isso, Deus expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden para que eles não pudessem mais tocar na árvore que dá a vida. E apenas seria o papel de Cristo, depois, quando ele morreu e ressuscitou, ele então abriu a porta novamente do céu para que possamos entrar. Ele é o autor da vida, ele nos restaura esta vida. Outro texto bíblico nós encontramos também ainda no Antigo Testamento, Gênesis capítulo 2, o versículo 16 e o versículo 17. Esse texto então diz assim: e o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta desta árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Então, a ordem foi clara, foi bem direta. Aqui Deus utiliza de lei e evangelho para lidar com Adão e Eva. Ele é firme nas palavras: não comam desta árvore, porque o dia em comer desta árvore vocês certamente morrerão. Porque a desobediência a Deus leva à morte. O salário do pecado é a morte, nós lemos em Romanos, o texto nós vamos ver logo depois mais. Outro texto bíblico que fala da lei e como Deus se utilizou da lei e do evangelho para ensinar Adão e Eva, nós encontramos em Gênesis capítulo 3, versículo 19, depois do 22 até o 24, e esses versículos dizem assim então: terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. Então o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver novamente. Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Então, percebam aqui, meus queridos e amados no Senhor, como Deus lida com o ser humano já desde o início com lei, com evangelho, para que esses ensinamentos estejam permanentes em nossa mente e em nosso coração. Porque quando compreendemos esta dinâmica de Deus em ensinar lei e evangelho,
nós conseguimos compreender e praticar na nossa vida. E vamos ver que não é um bicho de 7 cabeças, não, é mais fácil do que imaginamos colocar isto em prática em nossa vida aqui, portanto, ok? O próximo texto bíblico é o texto de Gênesis capítulo 3, o versículo 15. E nesse texto bíblico vamos ver a promessa de Deus. Então, nos versículos anteriores, vemos aqui a ameaça de Deus, né? Ao casal de, assim, se eles comessem, haveria morte, haveria a punição, haveria consequências trágicas, né? Por isso até Deus diz ali, a trindade, na reunião entre a trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles falaram que não vamos permitir com que eles comam da árvore da vida. Tá? E agora vem o texto de Gênesis 3,15, que é conhecido como o primeiro evangelho, né? O proto-evangelho na linguagem teológica. E esse texto aparece aí na sua tela e diz assim: eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Aqui é o diálogo de Jesus com a serpente, né? O castigo que também Deus deu para a serpente, de rastejar, de comer do pó da terra, né? Pela tentação que ela fez a Adão e Eva, e eles assim caíram, né? Mas aqui vem esta promessa, né? De que a descendência da mulher, ou seja, da Eva, a quem a serpente tentou, a descendência da Eva, né, pisaria o calcanhar da serpente, ou seja, acabaria com a serpente, venceria a luta, né? Mesmo que a serpente picasse o calcanhar do descendente, que é Jesus Cristo. E este picar o calcanhar de Cristo, do descendente da mulher, que é Eva, então este picar do calcanhar de Cristo é justamente a crucificação, né? Onde ele padeceu, ele sentiu as dores do pecado, da morte, da condenação de forma injusta, tudo claro, né? Mas sentiu tudo isto na sua pele, em seu corpo, né? No entanto, com a ressurreição, ele se torna vitorioso pisando na cabeça da serpente. O próximo título que nós temos para o nosso estudo hoje é como Deus lidou também com os descendentes de Abraão através de lei e evangelho. E assim, claro, tem muitos mais exemplos bíblicos, mas nós vamos nos ater a alguns apenas, senão o nosso estudo ele fica muito longo. Então, vamos ver agora como Deus lidou com os descendentes de Abraão. E no texto de Gênesis capítulo 2, o versículo 1, já vemos ali, olha só, você vê aí na sua tela: certo dia o Senhor Deus disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Então vejam aqui, esse texto bíblico mostra a aliança que Deus está fazendo com Abraão. E é algo que ele precisava fazer, ele precisava sair. Lembram no primeiro quadro, quando vimos a explicação sobre lei? É aquilo que nós precisamos fazer, de acordo com a obediência a Deus, com o que Ele nos manda. Então Deus diz aqui: saia da tua terra, saia do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Esta aliança que Deus estava fazendo com Abraão era uma aliança da promessa do envio do Salvador Jesus Cristo. Era uma promessa messiânica, era uma aliança messiânica, ou seja, aquilo que Deus prometeu lá no jardim do Éden. Agora Deus estava sempre de novo renovando esta promessa de que uma hora o Salvador viria, né? E aqui com Abraão esse texto acontece e Deus revela aqui novamente. E o outro texto bíblico, né, dentro desta dinâmica de lei e evangelho que Deus lida com os descendentes de Abraão, é o texto de Gênesis capítulo 12, versículo 2. Esse também é o texto que você pode acompanhar na sua tela, que diz assim: os seus descendentes vão formar uma grande nação, eu o abençoarei e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros, né? Veja só, aqui já temos o evangelho, né? Deus prometendo de que através da vida de obediência de Abraão, ele seria uma bênção para muitos, né? Então, Deus concedendo este poder, este amor, esta graça para com Abraão, ok? O próximo título
nós vemos Jesus cumprindo esta lei e o Evangelho, conforme alguns textos que vamos ver também da Sagrada Escritura, né? Então percebam que Deus prometeu o envio de Jesus, e agora vem Jesus, nasce aqui neste mundo, se torna um de nós para cumprir esta lei e este Evangelho, né? E embora os descendentes de Abraão, eles tenham se esquecido, infelizmente, abandonaram muitas vezes a lei de Deus, esta aliança que Deus fez com eles, quebraram esta lei, adoraram outros deuses, mesmo assim Deus se manteve fiel à aliança com Abraão e com a descendência. Deus prometeu que enviaria o Salvador e assim Deus fez cumprir. Por mais que os profetas, os líderes do povo sempre falharam, pecaram, mas Deus manteve a sua promessa de enviar o Salvador prometido e assim Deus fez. Tá? E neste cumprimento da lei e do Evangelho na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Salvador, nós vemos em Isaías capítulo 59, o versículo 21, que diz assim: o Senhor Deus diz, eu virei a Sião como redentor para salvar as pessoas do meu povo que se arrependeram. E o versículo 21, o Senhor diz ao seu povo, esta é a aliança que vou fazer com vocês. O meu Espírito que eu lhes dei e os meus ensinamentos que eu lhes entreguei ficarão com vocês para sempre. Vocês os ensinarão aos seus filhos e aos seus descendentes, agora e para sempre. Eu, o Senhor, falei. Então aqui Deus é bem claro, a lei de Deus está bem nítida ali. Ele nos dá este ensinamento e Ele quer que nós ensinemos aos nossos filhos e aos nossos descendentes. Então não para apenas nos filhos. E muitas vezes, muitos pais têm esse ensinamento só para si, não passam nem para os filhos. Depois nós vamos ver na continuidade dos nossos estudos a importância de nós aprendermos lei e evangelho na prática de culto, na vida de culto, em comunhão com os cristãos, com os irmãos e irmãs, né? E aqui nesse texto de Isaías, Deus já nos lembra a importância de nós praticarmos a lei e o evangelho, ensinar ela aos filhos e aos nossos descendentes, tá? Ok? O próximo texto bíblico no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17, onde diz assim: não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas, mas não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Olha só. Então isso aqui é muito importante nós termos em função desse nosso estudo e do título. Jesus veio cumprir a lei de Deus, a lei, e nos dar o Evangelho. Ele deixa isso bem claro. Não vim para acabar com a lei, ou seja, quebrar todas aquelas ordens que Deus tinha dado a Moisés nas placas de pedra. Mas Jesus reforça, eu vim para dar sentido completo, né? Ou seja, quando se fala do perdão dos pecados, Jesus é o perdão, né, ali diante das pessoas, diante de nós. É o perdão em carne e osso, no seu sacrifício. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? Aliás, essa é uma questão que muitas vezes entra em alguns aspectos dos costumes do povo no Antigo Testamento, porque não se tem agora. Seja em questão de alimento, seja em questão da guarda do sábado, né? É importante lembrar que com o cumprimento da lei por Cristo Jesus, tudo isto ganha o seu sentido completo. Isso não está mais em nós, por nós fazermos 100% aquelas ordenanças. Cristo cumpriu por nós 100%. Nós agora nos apegamos a Cristo, né? E o fato de Ele ter cumprido, Ele nos garante, Ele nos dá a vitória e a conclusão dos mandamentos também coloca sobre nós, como se nós tivéssemos cumprido de forma perfeita. Então, esta é a plenitude dos mandamentos da lei que Jesus aqui nos traz, né? O próximo texto bíblico é o de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, e nesse texto nós vemos ali então, pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi anunciado entre vocês por Silas, por Timóteo e por mim mesmo, não é sim e não ao mesmo tempo. Pelo contrário, ele é o sim de Deus, porque é o sim de todas as promessas de Deus.
Por isso, dizemos amém por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. O que Paulo está querendo dizer aqui? Aliás, o Paulo é um grande personagem que pode falar sobre lei e evangelho na sua própria vida, né? Porque antes ele era um cumpridor da lei, apenas a lei humana, apenas a lei civil, apenas a lei monástica. E ali, desta maneira, desta forma dele cumprir a lei, ele era perfeito, ele era exemplar, mas ele não conhecia o evangelho, ele não conhecia Cristo Jesus. E quando a forte luz, que é Cristo, vem sobre ele, a partir dali ele tem uma nova vida, ele conhece o evangelho. Então, por isso que ele escreve esta carta aos Coríntios também, a segunda carta, né? Jesus Cristo, o Filho de Deus, não foi anunciado, né, para que haja dúvidas, né? Ou seja, sim e não, né, ao mesmo tempo. Pelo contrário, ele é o sim de Deus, porque é o sim de todas as promessas de Deus. A promessa que Deus fez para Adão e Eva lá no jardim, a promessa que Deus fez para Abraão, de tornar ele uma grande descendência, pai de uma grande descendência, e dessa descendência vir o Salvador, né? E esta promessa sendo renovada constantemente na Sagrada Escritura, agora Paulo diz, esta promessa de Deus se cumpriu em Cristo Jesus, que não há dúvida sobre isto. Próximo texto, para nós termos ainda mais clareza do cumprimento da lei por Cristo Jesus, é o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44. E esse texto você pode acompanhar, que diz assim: Depois disse, enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. Olha só, aqui Jesus faz lembrar da lei de Moisés, o livro dos profetas e salmos, tudo o que havia sido escrito sobre ele, a promessa do Salvador, né? O cumpridor da lei. Então, desde o Éden até o nascimento de Jesus, Deus conduziu o povo com lei, né? Deus conduziu o povo com lei, o decálogo, os 10 mandamentos, né? Até a maneira deles terem o perdão dos pecados através dos sacrifícios, tudo isto conforme a lei, né? Era a ordem de Deus, e assim Deus controlou o seu povo do início até o nascimento de Jesus. Aqui do nascimento de Jesus em diante, agora nós experimentamos o Evangelho. É claro que no Antigo Testamento também tinha o Evangelho quando se tinha a promessa do Salvador, quando se tinha a bênção do Senhor Deus sobre o povo, tudo isso é Evangelho. No entanto, do nascimento de Cristo em diante até os nossos dias, o Evangelho ele tem um sentido mais pleno para nós. A lei, o povo do Antigo Testamento entendia de forma mais plena. E nós agora entendemos o Evangelho de forma mais plena. Por quê? Porque com Cristo Jesus, ele é o cumpridor desta lei e nos resgata também junto com ele, né? Conforme diz ali o texto do Evangelho, que nós ouvimos há pouco, né? O que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, né? Tornando-se vitorioso, cumpridor de toda a lei de Deus, portanto. Ok? E o texto final agora desse tópico, o texto de Lucas, capítulo 24, versículo 47, que lemos assim: E que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Então, o principal ponto que Jesus veio cumprir é justamente nos dar o perdão dos pecados. O que o povo do Antigo Testamento vinha diante do altar do Senhor Deus, diante do Santo dos Santos, com o sacrifício do sangue de animais para ter o perdão dos pecados, agora é o sacrifício de Cristo que nos dá este perdão. E este perdão é preciso que seja anunciado para as pessoas, que não fique apenas com a gente, em nossa família, com a nossa própria vida, mas que seja anunciado, começando em casa, começando conosco, e se espalhando pela vizinhança, pelo nosso bairro, pela nossa cidade e pelo mundo inteiro, ok? Então, desta forma, vemos como Jesus cumpriu esses mandamentos, né? A lei de Deus de forma completa.
O próximo tópico agora, as duas maneiras de Deus lidar comigo e com você nesta questão de lei e evangelho, né? Essas duas maneiras de Deus lidar. Olha só o texto de Lucas, capítulo 24, versículo 45, né? Como ele nos diz aqui. Então, Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas. Já vimos esse texto no tópico anterior, mas aqui é importante reforçarmos esse texto aqui pelo seguinte: então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras. Você e eu só conseguimos entender porque Jesus abre a nossa mente, porque Ele habita dentro de nós. Através da sua palavra, da ação do Espírito Santo em nós, temos a oportunidade de crer nesta palavra. Mas isso não é uma obra nossa, não é um poder nosso, não é uma capacidade nossa, não é algo de quem nós possamos nos orgulhar, mas está totalmente sob o poder de Deus quando compreendemos a Escritura, né? Porque Deus, Ele abre a nossa mente, né? O nosso Senhor e Salvador, Ele faz com que a gente compreenda o amor dEle por nós, o amor que se sacrificou por nós na cruz do Calvário, né? É um texto muito importante nós destacarmos e relembrarmos aqui. Outro texto bíblico é o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1, e depois os versículos 3 e 4. De novo, o apóstolo Paulo, que conhecedor da lei do Evangelho na vida, na prática, ele escreve assim na primeira carta aos Coríntios, então. Ele diz: agora, irmãos, quero que lembrem do Evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras, né? Então, Paulo deixou sempre bem claro de que aquela palavra não era uma palavra dele, mas era algo vindo da Escritura Sagrada. E ele pede para os coríntios darem atenção a este Evangelho. O Evangelho, então, lembrem, é aquilo que Deus faz por nós. Sem o Evangelho estaríamos apenas, né, na lei, apenas no pecado, apenas na condenação. No entanto, a morte e ressurreição de Cristo nos dá uma nova vida, uma nova oportunidade de vida. E esta vida Paulo anuncia aos coríntios e pede que eles lembrem constantemente do que ele anunciou a eles, né? Outro texto bíblico de como Deus lida conosco destas duas maneiras de ler o Evangelho é o texto de Efésios capítulo 2, o versículo 8, que diz assim, é um texto bem conhecido, principalmente no período de outubro, do mês da Reforma Luterana, ali esse versículo é bem lembrado. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Ou seja, a lei, nós vimos antes, né, nos dois quadros aqui, a lei é aquilo que nós podemos e devemos fazer, ou aquilo que não devemos fazer, mas é algo que está ao nosso controle, né, a nossa ação, né? E o Evangelho é tudo aquilo que está fora de nós, é tudo aquilo que dependemos inteiramente de Deus. E aqui somos lembrados de que a nossa salvação é por graça divina, né? Não é por algo que esteja em nós, um merecimento nosso. Algo semelhante Deus diz em Efésios capítulo 2, versículo 9, quando ele fala: a salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, né? E aqui este orgulho é no sentido assim, um orgulho, aquele orgulho besta que nós chamamos, o orgulho de achar que pela pessoa ser cristã, por poder ler a palavra e confiar em Cristo como seu Salvador, a pessoa acha que aquilo é totalmente mérito dela, por ser uma pessoa boa, por não matar, por não roubar e assim por diante. Mas não, nada do que vem de Deus é mérito nosso. Tudo o que recebemos de Deus vem pelas mãos dele, graciosas, sem merecermos, mas porque ele sabe que precisamos ele nos dá então, né? E aqui ele nos lembra definitivamente, a salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de ter esta salvação por si próprio, ok?
Então, desses textos bíblicos, nós vimos hoje, é o primeiro estudo sobre a lei e o Evangelho, né? E no tema hoje, você pode me explicar? É difícil explicar lei e Evangelho, por isso, hoje nesse estudo, uma parte mais teórica, com bastante versículos bíblicos para exemplificar como Deus lidou com Adão e Eva, com Abraão, com a descendência de Abraão, como Cristo veio cumprir esta lei e como Deus lida com a gente, né, na nossa vida diária com a lei e o Evangelho, né? E no próximo estudo bíblico, nós vamos continuar vendo a respeito da lei e do Evangelho, e agora como Deus coloca na nossa prática, no nosso viver, como podemos compreender isto, né? Porque se não fosse a lei, nós não conheceríamos, né, o pecado em nós. Então é importante o pecado ser ressaltado diante dos nossos olhos para que possamos compreender, né, e entender que somos pecadores para então pedir o perdão. Sem o arrependimento, sem a Bíblia, sem a palavra, sem a lei mostrar que somos pecadores, nós nunca vamos nos arrepender. Só que esse é o assunto do nosso próximo estudo bíblico. Então, permaneçam conosco e nós vamos a cada estudo bíblico trazer algo prático para nós também. Inclusive depois na educação de pais e filhos, o quanto a lei e evangelho, ela se faz importante na educação dos nossos filhos. É um assunto que dá vários temas e que alguns desses nós vamos trazer nos próximos estudos então, ok? Que Deus assim abençoe este estudo bíblico na vida de cada um de vocês. Pedimos que se você gostou do estudo, compartilhe, né, envie esse estudo para outras pessoas, ou então lembre, olha, estamos tendo agora uma série de estudos bíblicos sobre a lei e o Evangelho. Vamos lá procurar entender este assunto para a nossa vida também, porque Deus nos lida com lei e Evangelho. Deus lida com a gente com esses dois temas, lei e Evangelho, ok? Vamos falar com Deus em oração, então. Querido Deus, te agradecemos por mais este estudo bíblico. Abençoe estes ensinamentos em nossa vida, continue abrindo a nossa mente para que possamos compreender, mas que não fiquemos apenas no entendimento, mas coloquemos em prática o que tu queres que nós aprendamos e que façamos em nossa vida conforme o teu querer. Por isso, bondoso Deus, precisamos da tua ajuda, do teu Santo Espírito, para que tu nos dês a tua sabedoria. Por Cristo Jesus, o nosso bom pastor. Amém. Obrigado por estarem conosco e nós nos encontramos no próximo estudo bíblico. Até lá, fiquem com Deus.